Boa noite a todos que estão presentes conosco aqui, você que está conosco online, que Deus possa visitar você abundantemente, amém? Pega a sua Bíblia comigo. Vamos ler o livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 38, né? Como nós temos falado, toda terça-feira nós estamos aí diante dessa campanha abençoada que é Vivendo em Plenitude, e eu creio que Deus vai te levar a você viver o melhor do que Ele tem para você, amém? A sua casa, seus negócios, sua família, sua saúde. Então fique atento, você que está iniciando essa campanha hoje, né, você que está conosco aqui presente aqui, nós temos esse folheto, onde você pode estar anotando aqui o seu pedido de oração e aqui marcando cada dia, né, cada dia de campanha que você tem feito. O desafio é que você faça 7 semanas de campanha, né, pelo propósito, por um alvo, por um milagre, né? Eu creio que Deus tem para você um milagre a ser alcançado, então é importante que você tenha, né, bastante insistência em estar assistindo, estar acompanhando, né? Você que está na sua casa, que está à vontade, está no seu lar, sentado no seu sofá tranquilamente, fique atento, Deus tem essa palavra que vai te abençoar abundantemente, né? A cada um de vocês que estão online também, que Deus possa preencher o seu coração. Então, abra comigo, Marcos 4, 35 a 38. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Só até aí. Feche seus olhos, não se distraia com nada. Se puder, passe a imagem do seu celular aí para a televisão, né? E não se distraia, simplesmente espere agora, fique atento, que Deus tem algo a acrescentar na sua vida, para que você se aproxime, ou quem sabe, hoje é o dia de você receber o seu milagre, amém? Pai, aqui estamos diante da Tua presença, cremos que a Tua palavra ela nunca volta vazia, meu Deus, que o Teu Espírito Santo já se faz presente com cada um de nós, nesse ambiente, com os que estão presentes aqui, com aqueles, ó Deus, que se dispuseram a estar assistindo o culto online. Creio que Tu tens, ó Deus, uma palavra poderosa que vai preencher aquilo que no nosso coração precisa ser preenchido, Pai. Que não seja simplesmente uma palavra, ó Deus, que venha, Senhor, simplesmente nos trazer assim tranquilidade, mas, ó Deus, que possa mover o nosso interior, Senhor, para que nós possamos, sim, atingir a tranquilidade, mas com a ação da Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, Pai, nos fazendo viver a realidade da Sua palavra, os milagres, ó Deus, a qual Tu tens chamado cada um de nós para vivermos diante da Tua presença. Nos assentamos aos Seus pés e nós pedimos a Ti, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, podemos ouvir um amém. Queridos, nós estamos falando toda terça-feira sobre milagres, como você tem ouvido. E esse tem, assim como todos os outros, né? Se você ainda não ouviu, né, os outros milagres, você entra aí na página do YouTube onde você está assistindo. Aí também no Facebook tem um vídeo aí, tem vários vídeos aí de cultos anteriores, onde falamos sobre, né, a ação do milagre. A gente tem compreendido que o milagre em si, sim, ele é importante. Mas o aprendizado que existe ao redor dele, né, o que tem de ensino, de direção para nós crescermos com o milagre, é algo assim extraordinário. O milagre em si é ótimo, é muito bom. Ser curado, receber uma bênção, né, você receber o milagre que você tem buscado diante de Deus, talvez muitos anos aí orando. Mas mais do que isso, Jesus, ao fazer os milagres, ele estava nos trazendo um ensino. Ele estava nos trazendo uma doutrina, um entendimento de como devemos nos comportar, como devemos preparar um ambiente para que o milagre de Deus venha sobre a minha vida e sobre a sua vida. Isso vai acontecer hoje na sua vida. Você crê nisso? Então digo amém. Glória a Deus. Jesus, ele tinha
o contexto rápido. Jesus ele tinha descido do Monte das Oliveiras, já tinha falado ali, né, as bem-aventuranças. Jesus, ao descer o monte, ele passou ali e um leproso chegou até ele tinha curado esse leproso. Mais um pouquinho à frente, um centurião chegou até ele pedindo que Jesus curasse o seu servo. Jesus curou o seu servo à distância. Jesus, naquele momento ali, ele passou na casa de Pedro, curou a sua sogra. As multidões acompanhavam, né, seguia Jesus. Já era bem finalzinho da tarde e Jesus ele tomou uma decisão. Qual é? A decisão dele foi chamar os seus discípulos, entrarem num barco e atravessar o mar da Galileia. Esse mar, na realidade, é chamado de mar porque ele é um lago muito grande. É um lago que ele tem aproximadamente 21 quilômetros por 14, é a sua extensão. Ele tem, de altitude, ele fica 200 metros abaixo do nível do mar. Então, só para que você tenha uma ideia, imagina um lago que é abaixo 200 metros do nível do mar. Assim é o Mar da Galileia. E aí, era muito comum, por quê? Porque como o Mar da Galileia fica, né, entre montanhas, então era muito natural que houvesse ali grandes tempestades, né, grandes vendavais. Por quê? Porque, como você sabe, o vapor, né, a água em evaporação, que vinha do lago, que ficava quente, né, por causa do sol, etc. Aquele vapor subindo, encontra, né, ainda hoje, mas encontrava aqui nessa época também com os ventos frios vindo das montanhas ao redor desse lago. E aí, o que acontece? Quando esse ar quente sobe e quando o ar frio ele desce, acontece ali vendavais. Acontece ali grandes temporais. E isso no mar, você imagina, naquele grande lago. Então, como você sabe, as ondas são formadas por grandes rajadas de vento. E isso, conforme você viu no texto, isso batia contra o barco. Então, Jesus, ao entrar ali, diz o versículo 37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o mar, de forma que este foi se enchendo de água. Então, a cena, eu quero que você monte assim mais ou menos um quadro na sua cabeça para você compreender qual é esse milagre. E é importante que você não se distraia com nada. Fique atento, porque para que você compreenda o final da palavra, você tem que compreender o início. Então, fique bem atento com isso. Não se distraia. Jesus entra no barco, chama os seus discípulos depois, né, desse dia, vários milagres, de ter curado várias pessoas. E quando ele pega esse barco junto com seus discípulos, ele vai atravessar o mar. E possivelmente, ao adentrar e ao chegar mais ou menos na metade ali, a gente crê que tenha sido assim, uma grande tempestade, um grande vendaval, como você leu no versículo 37. Bate contra aquele barco. Deixa eu te falar uma coisa. Como é que tem sido a sua vida? Você vive tempestades? Você passa por dificuldades? Por crises? Observe que toda palavra de Deus, ela tem um literal, ou seja, o que aconteceu no literal, naquilo que está escrito, preto no branco, foi dessa forma. Mas a própria Bíblia nos ensina que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, não era simplesmente analisando esse texto, que era uma chuva simplesmente. Jesus, ele quer nos ensinar algo, porque ele faz um milagre nesse momento, e ele quer nos ensinar algo com isso. É inevitável, era inevitável. Eles não tinham como desviar daquela tempestade. Eles precisavam passar por ela para chegar do outro lado. Diga assim, eu preciso chegar do outro lado. Não, fala com força, eu preciso chegar do outro lado. Você que em casa também fale, eu preciso chegar do outro lado. Mas muitas são as dificuldades. Muitas vezes você pode estar vivendo essa dificuldade hoje. Mas deixa eu te falar um segredo, deixa eu te falar uma coisa interessante. Deus usa as tempestades, Deus usa as crises, sabe para quê?
para te lapidar, para mostrar para você que você depende dele. Ai, pastor, mas, poxa, então Deus, ele tem prazer no sofrimento do justo? Não, mas ele precisa, a vontade permissiva de Deus, ele deixa com que muitas das vezes você passe por tempestade. Sabe para quê? Para testar a sua fé. Para que a sua fé seja fortalecida. Você imagina, você conhece alguém que vive assim, a vida todinha e não tem problema nenhum? Não tem dificuldade nenhuma, não tem crise nenhuma, não passa por tempestade nenhuma, não vive nenhum tipo de contrariedade. Certamente, se você conhecer essa pessoa assim, me apresente ela. Porque com todos que eu falo, que eu converso, que eu caminho, sempre passam por, ou passaram por algum tipo de dificuldade, algum tipo de tempestade, de vendaval. Observa no versículo 38, que diz assim, a parte A do versículo, primeira parte do versículo, diz assim: e Jesus estava na popa do barco. O que ele estava fazendo na popa do barco? Dormindo. Observa algumas concepções. Certamente Jesus estava ali, fadigado, né? Exausto, ter feito todos aqueles milagres que antecedeu o embarque dele ali, né? Mas diz o texto que Jesus estava dormindo. Ou sono pesado, né? Imagina como é que ele deveria estar cansado. Ao entrar na embarcação, ele adormece. E a tempestade vem, né? Interessante que há uma perspectiva de que no texto, né, se você for analisar um pouco mais o texto, ler ele, e em outros evangelhos também que fala sobre ele, há uma perspectiva, um entendimento assim, falso, de que Jesus estava dormindo de propósito. Porque não é possível, diante de uma tempestade, diante de uma crise, Jesus foi dormir. Está aí no texto, você acabou de ler. Diante da dificuldade da crise, deixa eu te falar uma coisa, não é pelo fato, né, presta bem atenção nisso, não é pelo fato de você estar vivendo um momento de tempestade na sua vida, que Jesus não se faça presente. Amém? Não é porque você vive uma crise que Jesus te deixou, não é porque você vive uma dificuldade, um momento talvez até de uma doença, ou de uma crise que você viva, não é porque você viva isso que Jesus te deixou. Porque observa o texto aqui, mesmo diante de uma grande tempestade, Jesus ainda se fazia presente no barco, mas existe um sofisma, um paradigma, e o diabo quer trabalhar na vida de muitas pessoas, para dizer assim, ó, Deus te abandonou. Pessoas se sentem sozinhas, a estratégia do mal é que faça você esquecer de que Deus está presente com você, mesmo nas tempestades. A Bíblia em nenhum lugar eximiu a mim e a você de vivermos tempestades. Mas o versículo diz aflições. Mas o que ele fala para nós? Tem de bom ânimo. Mas é justamente isso que muitas pessoas não têm. Na hora da tempestade, na hora da crise. Por quê? Porque a ação do maligno é sempre dizer que você está sozinho. Nós vamos ver isso mais à frente aqui. Verso 38 ainda, a parte B do versículo diz assim: os discípulos acordaram e clamaram. Deixa eu te falar uma coisa. Você imagina você ser acordado por alguém clamando. Como é que deve ser? E o que eles falaram? Mestre, não te importa, nós estamos morrendo. Olha a mente do discípulo. Nós estamos morrendo. A aplicação desse texto nos mostra que além da tempestade externa, preste bem atenção nisso, além da tempestade externa, existia uma tempestade muito maior acontecendo dentro do coração dos discípulos.
Como se não bastasse a chuva do lado de fora, né? O vendaval do lado de fora, a tempestade, o barco, diz o texto, enchendo, o barco quase afundando, existia dentro deles uma tempestade muito pior. Sabe qual era? Era de ter Jesus ali presente, mas ainda assim ele achava que ia morrer. E muitas pessoas, muitas das vezes, vivem exatamente isso. Ela até sabe que Jesus está com ela, mas o medo da tempestade, o terror, a sombra, assim como estavam os discípulos. Eles sabiam que ali estava aquele que fazia milagres, mas ainda assim eles achavam que iam morrer. Sabe de uma coisa? Muitas das vezes, a sensação de derrota, ela chega até você, mas você não pode desanimar. Sabe por quê? Porque Jesus está no seu barco. Jesus está na sua vida. Jesus está no seu dia a dia. Mas o sofisma do mal diz para você assim, ó, que nada, você está sozinho. Aí, ó, nem te ligaram. Ah, você faltou o culto, o pastor nem ligou. Seu líder quer nem saber de você. Seu líder só te liga para te cobrar. Pastor só te liga para te cobrar. Tá vendo? No meio da sua dificuldade, cadê? Cadê a igreja? Cadê Deus? Cadê Jesus? O diabo sussurra isso. O diabo trabalha isso, querendo trazer um sofisma de que você está sozinho. E isso gera uma tempestade no seu interior. Não dá para ter uma concepção. Para pensar um pouquinho. Jesus dentro do barco e o cara achando que ia morrer. E mais, ele não fala que ele vai morrer. Ele fala assim no final do versículo 38 da parte B. Não importa que morramos, ainda estava dizendo que Jesus ia morrer junto. Dá para compreender isso? Talvez a tempestade do interior deles fosse muito maior do que a tempestade do lado de fora. Entendeu? E Jesus estava permitindo que eles passassem por isso. Sabe para quê? Você vai ver no versículo? Para testar a fé deles. Era muito difícil conciliar, né? É muito difícil. Para algumas pessoas, é muito difícil conciliar de que está vivendo um momento de derrota, mas se diz ter o Espírito Santo. Está vivendo um momento de crise, de angústia, mas cobra Deus. Deus, haja aí, Deus aí, ó. Eu estou em crise, estou em dificuldade. Jesus nunca vai te deixar. Posso ouvir um amém? Jesus nunca vai te deixar no barco, sozinho, na tempestade. Ele sempre vai estar com você na tempestade. Posso ouvir um amém? A principal ação do inimigo é potencializar, cada vez mais, dizendo que você está sozinho. Cadê Deus na sua vida? Cadê o milagre de Deus? Ó, está passando por isso, olha fulano. E como nós somos exímios comparatistas, né? Ou comparadores, então nós começamos a ver aquilo acontecendo na vida de fulano, mas na minha não acontece. Acontece de fulano, mas na minha não acontece. E fulano é tão assim, mas na minha não acontece. Ei, deixa eu te falar. Quando você tem a certeza que Jesus está no barco da sua vida, você não se importa com o barco dos outros. Sabe por quê? Porque primeiro você precisa cuidar do seu barco. Lá no início do versículo, nós lemos, diz que os outros barcos seguiram a Jesus. Se as pessoas verem o terror e o medo em você, elas vão achar que Deus está na sua vida? Elas vão achar que você é uma pessoa de fé? E aí quando você canta a música, né? Como é que é? O pessoal me ajuda aí. Tira o medo. Como é que fala o resto? Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz que a tempestade, a chuva forte, é Deus te testando, meu irmão.
É Deus estabelecendo, levando você para um novo nível de fé. Mas a sensação qual é? Eu vou morrer aqui nesse barco. Jesus, acorda aí, velho. Aí, nós vamos morrer aqui, ó. Olha a chuva, vendaval. Vamos morrer todo mundo afogado aqui. Olha que interessante. Tem um cara que viveu isso, né? Tem vários exemplos, mas temos tempo reduzido. Eu quero que você ouça essa história. O cara fez o seguinte, ó. Você vai descobrir o nome dele, né? Deixa eu só dar um salto aqui no versículo aqui. Olha só. Como é que o mal potencializa? Querendo dizer que você está sozinho. 1 Reis 18, 19 fala assim: agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na casa de Jezabel. Quem é esse cara? Elias, exatamente. Parabéns para quem falou. Elias. Aí você conhece a história, né? Você não conhece, depois você lê lá em 1 Reis capítulo 18, 19. Elias desafia os profetas de Baal, faz toda aquela cena, monta um altar lá, monta outro altar aqui. Profeta de Baal, 450 de Baal e mais 400 de Azera, começam a pedir a Baal que mandasse fogo do céu para consumir o holocausto. Você sabe que isso não aconteceu. Elias, né, ainda faz a brincadeira, olha, de repente ele está dormindo. E os homens se batiam, se cortavam para adorar a Baal, e o fogo do céu não descia. Agora chegou a vez de Elias. Elias monta o altar, ainda fala assim, pega água. E olha que água naquela época era rara. Por quê? Porque estava na época de seca. Pega água, inunda aí, faz um riachozinho, joga, pode encharcar mais aí. Quando Elias começa a orar, o que acontece? Cai fogo do céu, consome todo o holocausto, as pedras, a água que estava ali. E aí o que acontece? O povo de Israel, junto com Elias, extermina todos os profetas do mal, do maligno, de Baal. 450 de Baal, mais 400 de Azera. Chega a informação lá na Jezabel, de que Elias tinha feito isso. Ela manda um recado, fala para ele assim, manda avisar Elias que eu vou fazer a mesma coisa com ele. O que Elias fez? Estufou o peito? Falou assim, Deus é comigo. Deus está comigo nesse barco. Olha o que diz o versículo 1 Reis 19, 14. Elias fugiu, né? Ele foi para onde, gente? Foi para onde? Fala mais alto. Foi para onde? Uma caverna. Aí chegou nessa caverna, fugindo de Jezabel, né? Com medo de uma mulher. Ele chegou nessa caverna, ele respondeu, Senhor, tenho sido zeloso. Deus se revelou para ele nessa caverna, falou ao coração dele. Deus falou assim, você não está, né, sozinho, eu estou aqui contigo. Mas olha o que ele falou aqui, Elias. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas. Sou o único que sobrou. E agora, aqui no versículo, e agora também estão procurando matar-me. Preste atenção na concordância. Não se distraia, preste atenção na concordância. Os discípulos no barco estavam com medo de quê? De quê? Da morte, né? Estavam com medo da morte? Jesus estava ali? Mas eles estavam com medo de morrer? Esquisito, né? Elias estava dentro da caverna, Deus estava ali? E ele estava com medo da morte. Sabe por quê? Porque ele, conforme diz o versículo aqui, sou o único que sobrou. Ele achava que era o único. Deus se revela a ele e fala para ele o quê? Preste atenção, Elias. Quem lembra do texto? Existe mais quantos que não se dobraram a Baal? Depois confirma no texto lá, vê se não eram mais 7.000. Elias, você não está sozinho. Ei,
Acorda, você não está sozinho, Elias. Você não é o único dentro desse barco. Você não vai morrer, meu filho. Eu não te usei para matar os profetas, para deixar você morrer agora pela mão de uma mulher. Ei, saia dessa caverna. Vá lá, ungir lá um outro profeta e ungir o rei. Sai daí, a sua missão não é dentro dessa caverna. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, nós temos, conforme eu falei, nós somos enxertados pelos sofismas da vida e achamos que estamos sozinhos. E aí a morte espiritual, e aí o desejo de não mais viver vem sobre a vida da pessoa. E ela começa, mesmo diante da presença de Deus, ela tem um sentimento, ela tem vamos dizer assim, o sofisma de que o milagre dela nunca vai chegar. De que ela está sozinha. Entendeu, profeta Elias? Presta atenção nisso. No verso 35 do nosso texto áureo, diz assim: naquele dia, disse ele aos seus discípulos. Agora vamos no começo de tudo. Naquele dia, Jesus, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Diga assim: eu estou indo para o outro lado. Entendeu isso? Jesus, ele falou: vamos. Repete: vamos. Você em casa aí, fala para Deus: vamos. Você não está sozinho. Jesus falou que vai com você. Você entendeu bem isso? Mas pastor, tem tempestade. Ei, ele falou que vai com você. E vai com você para onde? Vai com você para onde? No texto aqui. Vai com você para onde? Fala alto. Vai com você para o outro lado. Qual era a missão deles? Ir para o outro lado. E eles achavam que iam morrer. Pensa assim, monta o quadro assim, Jesus saindo daqui com os discípulos e falou assim, nós vamos para o outro lado. Amém? Não é isso que está no texto? A tempestade acontece aonde? No meio do caminho. Mudou a missão de ir para o outro lado? Mudou? Ah, não, mas peraí, pastor, tem muita tempestade, não tenho como chegar do outro lado. Ei, se Jesus falou que era para ir para o outro lado, você vai chegar lá. Isso quer dizer, se Jesus falou que você é mais do que vencedor, por que você se sente um derrotado? Por que você diz que não é capaz? Se ele prometeu para você que você é vencedor, por que você se bota na posição de derrotado? Fala assim: eu vou chegar do outro lado. Se ele falou que a missão era atravessar o mar, você vai atravessar o mar. Sabe o que esse mar representa? Sabe o que essa tempestade representa? Na minha e na sua vida? Todos os obstáculos, todas as contrariedades, todas as ações malignas que querem impedir a mim e a você de chegar do outro lado. Deus tem uma palavra de promessa para mim e para você. E você tem uma palavra de promessa sobre a sua vida, eu tenho certeza disso. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes essa palavra não chega, não se cumpre. Você está olhando a tempestade e esquece que Jesus está contigo. Fala assim: eu tenho a garantia de que Jesus está comigo no barco. Não importa a tempestade, Jesus está comigo no barco. Olha que interessante isso aqui. Em Marcos 38, eu vou ler aqui mais um pedaço do texto, depois você acompanha na sua casa aí, depois você volta aí a gravação aí, a fita, sei lá como é que fala aí, a mídia aí, e assiste de novo. Mas diz assim, Marcos 38, a partir da parte B do versículo em diante. Os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, Jesus, o que ele fez? Repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. No versículo, o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos:
Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Irmão, se Jesus falou, é do outro lado? É do outro lado que você vai chegar. Você entendeu? Se você questionar Jesus, ele vai falar para você assim, ei, eu não falei que é do outro lado? Que fé que você tem, hein? Eu aqui dormindo tranquilo, você me acorda para dizer para parar a tempestade? Você entendeu? Jesus falou assim, ó, se eu falei que era do outro lado, você vai passar pela tempestade e você vai chegar lá. Mas muitos desistentes não chegam no final, não chegam na missão, no final do propósito que Deus tem para ele e vive uma vida frustrada. Sabe por quê? Ao invés de olhar para Jesus no barco, estão olhando para a tempestade. Estão olhando para as crises, estão olhando para a dificuldade. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você quer o melhor emprego? Sim ou não? A promessa de Deus está na sua vida. Toma posse aí. Você quer saúde física, espiritual, emocional? Tome posse. Jesus é contigo dentro desse barco. Ah, mas está difícil, pastor. Claro, passar por tempestade não é fácil, né? Senão eles não tinham acordado Jesus, nem iam ficar com medo de morrer. Presta bem atenção. Acalma aí a tempestade que pode estar no seu coração. Acalma ela aí. Pensa comigo uma coisa. Se imagina nesse barco. Se imagina, você. Monta um quadro aí, se imagina você dentro desse barco. Está ventando muito forte. Como é que é o barulho do vento muito forte? Como é que é? Alguém quer fazer no microfone aqui? Estou com vergonha. Mas certamente você já ouviu o barulho de um vento muito forte, né? Aquele vento passando assim pelo barco, né? Como é que é o barulho das ondas? Das ondas fortes batendo no barco. E batendo no barco, está se imaginando dentro do barco? E as ondas batendo dentro do barco. E caindo respingos de água para lá e para cá. E diz o texto que o barco estava enchendo de água. Você compreende isso? E a frente do barco levanta e com vento, né? E bate contra as ondas e joga para lá e joga para cá. Está se imaginando dentro do barco? Deixa eu te falar. Jesus acordou? Hã? Ele acordou? O barulho da tempestade acordou Jesus? Hein? Como é que Jesus acordou? O discípulo foi lá e acordou Jesus. Olha que ensino isso tem pra gente. Vou repetir, nenhuma tempestade, nenhum vendaval, nenhum maremoto, nenhuma crise, nenhuma doença, nenhum sentimento de querer desistir. O texto diz morrer, né? Tô pegando leve, tá? Tô pegando leve. Nenhum sentimento, nenhuma vontade, nenhuma, né? A palavra mais popular assim, lopração, né? Ah, não quero saber, vou jogar toalha e tal. Nada disso acorda Jesus. Bora pensar nisso. Sabe o que acorda Jesus? A voz de um discípulo. Entendeu bem isso? Está aqui no texto. A tempestade, a dificuldade, a sua crise, a sua dificuldade. Aí Jesus, olha aqui minha tempestade, olha aqui minha tempestade, olha o que está acontecendo, olha Jesus, vou morrer. Deixa eu falar uma coisa, isso aí não intimida Jesus não. Agora, a voz de um coração, a voz de um discípulo, foi lá e acordou Jesus. Jesus não foi acordado pelas ondas, ele não foi acordado pelo vento da tempestade, ele foi acordado pela voz de um. Tenha um coração de discípulo. O seu coração de discípulo desperta Jesus para o que você está precisando. Entendeu?
Sabe por que algumas tempestades parece que nunca terminam, né? Porque Jesus, presta bem atenção nisso. Sabe por que muitas tempestades parece que nunca terminam? Né? É aquela tempestade que vem, aí daqui a pouco para um pouquinho, daqui a pouco chove de novo, daqui a pouco o vento vem de novo, a crise vem de novo. Jesus quer ouvir a sua voz. Jesus, ele quer ver o seu coração. Como você viu, depois que ele acordou, ele falou para os homens que eles precisavam de ter fé. A força do vento do mar, a tempestade, foi dada uma ordem para eles, né? Conforme o texto que nós lemos. Jesus, ele está no barco, ele é acordado por um discípulo, e como você viu no texto, quando ele... Deixa eu ler o versículo para ficar mais exato. Ele se levantou, versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, calme-se. O vento se aquietou e fez uma... Ou seja, o clima ficou bom. Tudo começa a dar certo na sua vida. Quando você tem um coração de discípulo e você desperta Jesus para o seu coração de discípulo, tudo se acalma. Como é que diz aquela música? Eu lembrei dela de novo. Acalma a tempestade no meu interior. Já ouviram? Acalma a tempestade do meu interior. A tempestade maior que estava acontecendo ali não era simplesmente a tempestade ao redor do barco, mas era a tempestade no coração de discípulos. Por que eu te provo isso? Porque quando Jesus ele deu essa ordem e tudo ficou bom, né? A bonança veio, ficou tudo tranquilo. Sabe o que os discípulos falaram? Eles estavam, versículo, cadê? Versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam um para o outro, né? Depois que ficou tudo bonança, eu imaginando assim, ó, Jesus lá no barco, deu a ordem, o Criador do mar deu ordem para o mar, para. Você entendeu isso? O Criador do vento falou assim, ó, aquieta-te. Os discípulos ficaram de tal forma, com forma de, assim, assombrados, né? Ou seja, ficaram assim, de tal forma, pensando assim, admirados, né? Falou um para o outro, quem esse? Que até o mar, que até o vento, que até a tempestade se submete a ele. Sabe o que isso quer dizer? Jesus, ele pode se levantar na sua vida hoje e falar para o mar, falar para a tempestade, falar para a sua crise, falar para o seu insucesso, dizer assim, acabou, para, fica quieta. Doença, sai. Crise, sai. Enfermidade, sai. Falta de emprego, sai. Vontade de desistir, sai. Fica uma bonança. E a sua vida fica tranquila. Você entendeu como é que você desperta Jesus? Você entendeu que o coração do discípulo faz toda a diferença? A voz do discípulo. Quem é esse? Quem? Tem uma música da Cassiane que fala sobre isso. Quem é esse que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer? Quando a tempestade vier me afrontar, ele vem com total autoridade e manda calmar. Entendeu bem isso? Quando você tem Jesus no seu barco, e você tem um coração de discípulo, e você desperta Jesus, ele acalma o mar. Não lute com as suas tempestades, não lute com as suas crises. Jesus está contigo. Você vai ficar assim, ó.
O milagre chegou. Admirado. Como eles ficaram aqui, ó. Quem é esse? Pensa. Você daqui a 5 anos, você daqui a 10 anos, você quer estar desse jeito? Da mesma forma que você está? Você quer um milagre maior? Hã? Olha para o seu passado. Olha para o seu presente hoje. Olha de onde Jesus te tirou. Olha onde você está hoje. Você tinha que estar assim, ó. Jesus fez isso na minha vida. Mas sabe qual é o problema? É que muitos perdem a admiração. Jesus faz um milagre. Jesus traz uma conquista. Jesus fez tudo isso na sua vida até hoje. E você não tem mais admiração por ele. E aí ele é mais um dentro do seu barco dormindo lá no... Pesado isso, né? Quem é esse? Quem é esse? Jesus quer te surpreender hoje, hein? Jesus quer fazer você sair daqui hoje, sabe como você que está nos ouvindo? Jesus quer fazer com que você fique assim, ó. Que isso, velho? Ontem eu orei, hoje o mar cessou. Ontem eu busquei a Deus, hoje minha bênção chegou. Há quanto tempo eu tenho buscado esse milagre? Hoje, Deus entra no barco da sua vida e fala assim, ó, acalma, mar. Jesus nos deu um grande ensinamento com isso. E ele ensinou os seus discípulos. E os discípulos pararam para pensar assim, certamente, né? Nossa, o cara para o mar. O vendaval. Jesus, ele é o criador de tudo, ele dá uma ordem e as coisas acontecem. Ele pode dar uma ordem hoje na sua vida. Ele pode fazer com que amanhã a tempestade que está te afligindo hoje, ela não exista mais. Sabe por quê? Porque ele tem um objetivo. Sabe qual é? Qual é? Alguém entendeu? Qual é o objetivo dele? Quem sussurrou aqui? Não sei quem foi. Te levar para o outro lado. Deus quer te levar a você atravessar esse mar. Não tem opção, você tem que atravessar por ele. Concluindo, a tempestade ela vai vir. Ele não prometeu, em nenhum versículo ele falou assim, não vai ter tempestade nenhuma. Pelo contrário, ele falou que nós teríamos aflições. Mas tem de bom? Você crê nisso? Amém? Eu te convido a você ficar em pé. Eu não sei qual é a tempestade que hoje aflige seu coração, não sei.